setor de proteína animal. João, mais uma vez, assim como o Marfrig que a gente trouxe algumas semanas atrás, o setor está muito aquecido. Há uma demanda muito grande de proteína animal no mundo todo. Sim. E a gente teve a JBS divulgando os resultados essa semana. Resultados recordes. Mais uma vez, esmagaram o consenso esperado do mercado. Então a gente teve, por exemplo, receita, lucro, recordes da história da companhia ao longo de 2021. 2021 foi um ano de muitas mudanças significativas no negócio da JBS. E quem diria, né? Se a gente for olhar, João, fazer uma análise de alguns anos atrás, até 2016, 2017, era um setor de proteína. A gente tem Minerva, Marfrig, JBS, BRF. Era um setor um tanto quanto ali meio de lado pelos grandes investidores. E né? ainda tinham casos de escândalo que tinham piorado ainda, né? Margens muito curtas. Sim. Era um setor que historicamente apresentava prejuízo líquido. Não sei se você se recorda, 2016, 15, foi assim essa dinâmica. E o ciclo mudou. A partir de 17 e 2018, mudou. A gente teve um ciclo muito favorável. Teve questão também envolvendo a China, com a queda de quase 40% do rebanho de suínos por causa da peste suína lá. Então, houve um desequilíbrio muito grande entre oferta e demanda. Sim. Então, o Brasil hoje, né, tem uma posição como um dos grandes exportadores de proteína animal, principalmente a bovina. Então, a gente tem essas vantagens competitivas. As empresas nacionais, empresas criadas no Brasil, têm essa vantagem competitiva de operar bem no setor da agropecuária, né? Voltando para a JBS. Então, a JBS apresentou faturamento ao longo de 2021 de mais de 350 bilhões, uma alta considerável. Lucro líquido ao longo de 2021, 20,5 bilhões. Chega até perto dos resultados de bancos. Estava vendo algumas análises nesse sentido. Uma alta de mais de 375%, João. Isso de lucro. Então, assim, o que a gente percebe? Resultados muito fortes, operacionais. E também a gente tem que fazer uma avaliação de que hoje a JBS virou uma grande pagadora de dividendos. Sim. Um yield. As empresas no setor, né? Na verdade, começaram a gerar caixa e ter essa possibilidade de entrarem para o hall de setores que costumam figurar entre as vacas leiteiras. Isso, justamente você tocou num ponto essencial. Geração de caixa muito grande ao longo de todo 2021. No último trimestre, uma geração de caixa livre de mais de 5 bilhões. Então isso permite para a empresa pagar bons dividendos para os seus acionistas. E tem aí um grande pulo. Antes de falar das aquisições, tem um grande pulo. A JBS ganhou o selo de investimento, Investment Grade, por parte de algumas agências classificadoras de risco. Então hoje, até fundos internacionais têm mandato para investir em empresas com selo de investimento. Sim. Isso vai permitir a ela atração de vários novos investidores, mas também emitir títulos e dívidas a preços e yields muito menores. Por quê? O que esse selo mostra? Que é uma empresa que tem solvência, é uma empresa com perfil de dívida ok. Então isso permite, quando ela vai contratar uma dívida, pagar menos por aquele endividamento. A gente até conversa disso, né? A JBS vai lá e emite aquelas green bonds, né, que estão ligadas a alguma meta de sustentabilidade, a taxas não subsidiadas, mas a taxas baratas. E quando você vê, a gestão está lá fazendo aqueles programas de recompra também, né, mostrando a confiança do management no negócio. Esse é um ponto muito importante. Assim como a Vale, que também a gente trouxe a nossa visão construtiva, tem um management muito parecido no sentido da JBS, no sentido de que está recomprando ações no mercado. Isso mostra que a própria companhia acredita que a ação dela está subavaliada. Segundo ponto, além disso, João, o pulo do gato é a exclusão de ações em tesouraria. Então a empresa compra as ações dela mesma, mantém lá na tesouraria, está lá no PL dela, no patrimônio líquido, lá no balanço, mas ela pode excluir. Só esse efeito de excluir ações, mantendo outras variáveis constantes, isso aumenta o preço-alvo e isso aumenta o dividendo pago por ação. E o lucro por ação também. O lucro por ação também. Teoricamente, ele aumenta a sua participação na empresa. É uma forma de remunerar o acionista. Isso. Custo de dívida, 4% de custo de dívida. Se a gente for olhar o ROIC, a gente já trouxe aqui, acho que até nos primeiros vídeos, né, João, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. O que avaliando, né, esse múltiplo, ele vai pegar ali o NOPAT. O que é o NOPAT? É o lucro líquido operacional dividido pelo capital investido. A gente pode entender capital investido como ativo fixo mais necessidade de capital de giro, que é aquele dinheiro para circular a operação da companhia mesmo.
Quanto maior, vezes 100, vai te dar um percentual. Quanto maior, melhor. E o que a gente faz normalmente? Para a gente entender se a empresa é geradora de valor ou não, a gente compara esse ROIC com o WOC. O que é o WOC? Traduzindo, ele é o custo médio ponderado de capital. É a forma como a empresa se financia, por capital próprio e por capital de terceiros, com bancos, empréstimos, financiamentos e tal. Hoje, a gente tem um WOC aí próximo de 8, 9%. O custo médio ponderado de capital de dívida, né, e de capital próprio, na casa de 8%. E a gente tem um ROIC que bateu em 2021 24%. Só por aí a gente percebe que é uma empresa geradora de valor. Esse spread é a diferença, né? A empresa muito pega grande. Dinheiro pagando 8 e ela gera 24 com aquele dinheiro. Isso. É aí que está a criação de valor. Está a criação de valor. Então, assim, a gente percebe uma mudança transformacional no negócio. Quem diria? A JBS começou como um açougue, se não me engano foi em Mato Grosso, salvo engano, em Mato Grosso. E hoje ela é a maior no segmento de proteínas animais do mundo e a segunda maior em gêneros alimentícios. Se a gente for comparar em termos de múltiplos também, hoje a JBS negocia com desconto em relação a outra gigante do mercado americano, que é a Tyson Foods. E também negocia com desconto para a Marfrig. Por isso que a JBS também deseja se listar lá nos Estados Unidos. Por quê? A título de curiosidade, o valor de mercado da JBS é algo próximo de 82 bilhões, isso em reais. Da Tyson, que é uma das grandes, mas a JBS, como eu disse, é a primeira, a Tyson hoje no mercado americano, em reais também, 152. Quase metade do valor de mercado. Então imagine se a JBS conseguir listar sua operação. Não se sabe ainda se vai ser a operação americana, que cabe frisar também nós não colocamos, mas o resultado forte veio principalmente das operações dos Estados Unidos, né, com a JBS USA e a Pilgrim's Pride, que é a parte de frangos, né, a maior nos Estados Unidos, nesse sentido. Grande parte do faturamento, mais 50%, veio da operação americana. Então, assim, se ela listar lá, imagine se ela seja precificada pelos múltiplos da Tyson. Sim. Isso vai ter um re-rating, vai ter uma reprecificação aqui também no Brasil, JBS 3. E quando ela já tem o rating, o investment grade, né, isso já facilita também a questão do mandato. Então, muito mais fontes de capitais disponíveis. Muitos investidores, né? Exatamente. Ela pode atrair muitos investidores lá fora, nos Estados Unidos e em outros mercados mundiais, né? Então, assim, a gente vê um ponto que a gente não tocou também, a diversificação de portfólio. Então, ela tem um apetite muito grande por aquisições. Fez aquisições emblemáticas ao longo de 2021, como a UON, que é uma empresa na Austrália de aquicultura, que trabalha ali com salmão, né, cultura de salmão. E hoje a gente percebe que esse segmento de peixes, crustáceos, ele é um segmento que mais cresce, inclusive mais do que a proteína bovina e também de aves e suínos. Então a JBS cada vez mais diversificando suas receitas, produtos à base de planta, que também é uma tendência mundial. Ela fez uma aquisição na Europa, da Vivera também, que é uma das grandes, a maior da Europa, nesse sentido de plant-based. Então, assim, a JBS vem de uma diversificação do seu próprio portfólio e também a própria diversificação geográfica. Tem unidades lá nos Estados Unidos, tem a própria Seara, a JBS Brasil. Então, assim, a gente percebe que os resultados foram muito emblemáticos, a tendência de ter um 2022 também com resultados fortes, só que o momento de disponibilidade de gado, ele é diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente tinha uma grande disponibilidade de gado há pouco tempo. Isso permitia comprar gado mais barato, o que favorecia a margem. Agora, lá, a oferta de gado não está das melhores. Então, sim, isso pode ter um potencial impacto em custo e diminuição de margens da operação americana. No Brasil, diferente. A gente passou por um momento mais restritivo e agora tem uma certa oferta, o que deve permitir que as operações aqui brasileiras, né, da Seara e da JBS Brasil, com outras marcas, Friboi e tal, possa ter uma certa dilatação de margem. Só que essas empresas normalmente também conseguem repassar mais facilmente. Por se tratar de um produto mais básico para o consumo humano e tal, ela consegue repassar a inflação, esse custo maior no produto final. Então, assim, tem esse ponto de atenção, de avaliar a disponibilidade de gado, principalmente na operação americana, que vamos dizer assim, que é quase um motor de crescimento da JBS, mas ainda assim nós entendemos que a empresa encontra-se bem capitalizada, né, um perfil de dívida muito sólido, potenciais aquisições no radar, possível listagem nos Estados Unidos, empresa geradora de caixa, e a gente entende que hoje a JBS está descontada em relação aos principais pares, seja aqui no Brasil, Marfrig, por exemplo, e também a Tyson. E nesse sentido,
nós entendemos que JBS3 é compra, né? Nós estamos em uma posição de compra com preço-alvo de R$ 46 ao longo de 2022. Então assim, a gente já indicou JBS, a gente mantém essa posição construtiva desde R$ 24. Só aí é uma alta de mais de 50%. Mas acreditamos que essa alta ainda será maior para aqueles investidores que entraram conosco, ali foi final de 2020 para 2021. Eles devem surfar ainda de um crescimento. Então, assim, a gente tem uma posição muito construtiva para o setor e para essa empresa em especial.